Capítulo 35, lembra que é o capítulo que segue uma situação muito terrível que nós estudamos aqui na semana passada, no capítulo 34, onde Diná, uma das filhas de Jacó, foi violentada. Quem a violentou era um príncipe, se apaixonou por ela, veio pedir a mão dela em casamento. A proposta envolvia negócios, envolvia finanças, e os irmãos de Diná, eles ofereceram algo que não era dinheiro nem finanças, mas eles ofereceram algo que era sagrado, que era o sinal da aliança, como se num negócio como aquele pudesse ser trocado bois, vacas, mulheres, por uma aliança divina. E é óbvio que isso não ia funcionar, como de fato não funcionou. Por trás dessa troca havia sim uma intenção, que era uma intenção nefasta, tanto por parte dos irmãos de Diná, filhos de Jacó, que era a intenção de fragilizar aqueles homens e assim matá-los em vingança pelo que eles fizeram a Diná. Por outro lado, havia intenções também nefastas por parte daqueles que vieram na tentativa de negociar este dote com os filhos de Jacó, porque na realidade Siquém estava muito interessado nas vantagens comerciais, patrimoniais que eles podiam ter, estabelecendo uma aliança com a família de Jacó. E é óbvio que quando as pessoas tentam estabelecer coisas com segundas intenções, isso não funciona. Quando as pessoas brincam com sinais dados pelo próprio Deus, como este que é o sinal da aliança, as coisas não funcionam. E não funcionaram mesmo, né? Houve uma traição por parte de Simão e Levi, e quando Siquém, seu pai, e todos os homens daquela região estavam no terceiro dia após a sua circuncisão, fragilizados na sua saúde física, Levi e Siquém invadiram aquele vilarejo e mataram os homens, num ato bruto de vingança, algo que realmente não pode alegrar o coração de Deus, e muito menos pode gerar qualquer tipo de benefício humano. O capítulo 34 termina com uma justificativa bem humana e bem dura para o que eles fizeram. Abusaria ele da nossa irmã como se fosse uma prostituta? Em outras palavras, dá para deixar impune alguém que fez o que eles fizeram? É interessante porque eles estão fazendo esta declaração, tentando justificar o que eles fizeram, para um homem que cometeu muitas traições, que é Jacó. E é óbvio que isso tudo não pode ter ficado bem no coração de Jacó. E quando nós começamos o capítulo 35, esses capítulos de Gênesis, a gente não tem muita ideia de quanto tempo se passa de um capítulo para outro. A impressão que dá é que é automático, né? No mesmo dia ou na mesma semana. Mas não é assim, realmente não é assim. Essa narrativa escrita por Moisés, ela é uma narrativa que não é exaustiva, portanto Moisés não está contando todos os fatos. Moisés está contando aqueles fatos que eram fundamentais para dar fluência para a sua história, e também para transmitir aos hebreus que estavam caminhando da escravidão do Egito de volta para Canaã, o conhecimento necessário que eles precisavam ter sobre Deus, sobre a aliança de Deus com eles, sobre o poder de Deus e sobre a história daquela terra que eles iam pisar. Lembra que o povo hebreu passou mais de 300 anos no Egito. E então aqueles que estavam indo para Canaã agora, eram pessoas que nunca tinham pisado lá. Elas não sabiam daquelas histórias. Elas não sabiam da importância de cada terreno, de cada lugar. Eles passariam por Betel. Eles precisavam saber o quanto Betel era importante. Eles precisavam saber de o quão difícil sempre foi essa relação do povo de Deus com os moradores daquela terra. O quanto a relação entre eles causou dano tanto para os hebreus quanto
para os moradores daquela região também. E eles precisavam estar bem orientados sobre qual procedimento eles tinham que ter quando eles entrassem novamente na terra prometida. Então, Moisés escreveu este livro de Gênesis, falando aquilo que era de importância imprescindível para que o povo se preparasse para aquela reentrada deles na terra que o Senhor já havia prometido desde os dias de Abraão para aquele povo. E então, parece que Moisés tem um gosto muito grande por mostrar sempre as restaurações de Deus para estes homens que são para nós santos homens do passado, para esses grandes patriarcas. E então Moisés tem uma insistência em mostrar não os fatos triviais da vida deles, mas mostrar momentos que são momentos de declínio e como Deus levanta novamente esse povo. Se você lembrar da história de Abraão, lembra, Abraão por medo vai ao Egito, comete uma série de erros, Deus o alerta e o faz voltar. Depois novamente ele é tentado a descer para o Egito, mas dessa vez Deus o ajuda, e antes que ele realmente desça até o Egito, o Senhor o faz voltar. Depois o mesmo acontece com Isaac, e o Senhor o orienta e o faz ficar naquela terra. Jacó sai fugindo de Esaú, vai para a terra onde mora Labão, seu tio, volta para aquela região, e agora acontece um fato interessante. Lembram que no capítulo 33, quando Jacó volta, ele tem um encontro com Esaú, Esaú o chama para ir para onde Esaú estava, e Jacó prefere não ir, prefere ficar na região de Siquém. A impressão que nos dá no capítulo 33 que ele ia fazer apenas uma parada naquela região e depois ele ia terminar a sua jornada para a terra que Deus havia lhe prometido. Quando é que Deus fez esta promessa a Jacó? Lembra quando Jacó fugiu? À noite, cansado, ele deitou sobre uma pedra num lugar chamado Luz, que depois veio a ter o nome de Betel, porque naquele lugar Jacó teve um sonho onde ele viu anjos subindo e descendo uma grande escada, falando com Deus, trazendo mensagens de Deus e levando as mensagens dele. Aquele lugar, Jacó entendeu que aquele lugar era a casa de Deus e trocou o nome daquele lugar de Luz para Betel. Trocou para ele. Isso não era algo público, isso não tinha sido divulgado para outras pessoas. Agora, Jacó, nessa ocasião, recebeu uma promessa de que aquilo que Deus tinha prometido para Abraão, Deus estendia para Jacó. A promessa de Deus a Abraão, a Isaac, agora era a promessa de Deus a Jacó, que ele daria aquela terra, e que eles seriam uma nação muito grande, e uma nação muito numerosa naquele lugar. Quando Jacó volta no capítulo 33, em tese a gente imagina o quê? Que Jacó vai voltar, disse que ia dar uma parada em Siquém, ia parar ali um tempo e depois ia terminar de chegar até Betel, porque é o lugar que Deus prometeu dar a ele. Mas Jacó, ao invés de fazer isso, ele fica bastante tempo lá em Siquém, dá tempo de que uma de suas filhas, a Diná, se interesse pelos moradores dali, e acontecem os eventos do capítulo 34, e aqui no capítulo 35, onde Jacó está? Jacó continua ali, que não era o destino dele. Ele continua fora do lugar onde ele deveria estar. E então, nesse contexto, Deus, nós não sabemos se em visão, se num sonho, ou se apenas uma voz, ou se um anjo, o texto não é explícito sobre isso. O texto começa dizendo o seguinte: disse Deus a Jacó, levanta-te. A primeira impressão que dá é que Jacó talvez estivesse sentado em algum lugar, ou estivesse dormindo, ou estivesse deitado em alguma coisa. Mas eu acredito, e consultando alguns comentaristas, eu acredito que esse levanta-te não tem a ver com a posição física que Jacó estava, mas tem a ver com a condição espiritual em que Jacó se encontrava. Jacó estava fora do lugar aonde Deus o queria. Por estar fora do lugar onde Deus o queria, aconteceram alguns eventos desagradáveis na sua casa. E não só desagradáveis por causa da situação de Diná,
e depois por causa da vingança feita por Simão e por Levi. Mas imagine como estes homens ficaram mal falados naquele lugar. E quanto ódio se acendeu nas cidades ao redor em relação à família de Jacó. O próprio Jacó disse isso no capítulo 34. As pessoas daqui vão nos odiar. Nós vamos ser vistos como traidores, como gente violenta. É assim que as pessoas daqui vão nos ver. Então é bem provável que eles estavam sofrendo ameaças. Mas não só isso. Tinha acontecido, ou talvez não tinha acontecido, a transformação que ele esperava que acontecesse naquela gente toda que o acompanhava. O texto na sequência vai dizer que ele vai procurar a sua família e a gente que com ele estava e mandar que eles lançassem fora os deuses estrangeiros que estavam no meio deles. E inclusive mudassem a roupa que eles estavam usando, que eram roupas relacionadas ao culto pagão, que muitas pessoas na família de Jacó ainda continuavam manifestando. De duas uma, ou eles trouxeram esse culto pagão de algumas tradições dos entornos da casa de Labão, porque a casa de Labão era uma casa temente a Deus, não é de lá que eles trouxeram isso. Ou eles aprenderam isso com o povo de Siquém, aonde eles estavam ali acampados, que deveria ser temporário, mas ele já estava lá há muito tempo. Então tudo leva a crer que entre o capítulo 33 e o capítulo 35 se passou um longo período. E nesse longo período, Jacó desfaleceu na sua fé, desfaleceu na sua espiritualidade, desfaleceu naquilo que ele deveria ser, no padrão que ele deveria ter, no princípio que Deus tinha estabelecido para ele, na diferença que ele deveria ser junto com a sua casa naquela terra. Então a ideia de levanta-te é a ideia de que Deus está falando com alguém que caiu, e caiu em todos os sentidos, porque a casa dele estava vivendo e alimentando sentimentos como o sentimento de vingança. Os filhos tinham curiosidade pela cultura e por aquilo que as pessoas pagãs faziam naquela terra, como Diná, por exemplo, e foi lá curiosamente conversar e ter contato com as pessoas daquele lugar. Então, em todos os sentidos, houve uma mortificação, houve um esfriamento, houve um afastamento por parte de Jacó e da sua família, dos seus descendentes. Note que a Bíblia, ela não esconde isso. Muito pelo contrário. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar relatos de gente que faz parte do povo de Deus, de povo da aliança, passando por declínio espiritual. E aliás, parece que o declínio espiritual é uma tendência natural dos santos. Parece que a vida do povo de Deus sempre foi assim. O povo de Deus desfruta de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, e parece que esse povo vai se elevando na sua espiritualidade, no seu caráter, nas suas obras, no seu trabalho, e chega num determinado ponto, parece que todo mundo se sente bom demais, santo demais, forte demais, e aí começa uma descendente. Por isso que me dá até calafrio quando eu começo a ouvir gente expressando santidade demasiadamente. Porque o próprio Senhor Jesus mandou a gente tomar cuidado com isso. Jesus falou, não sejam demasiadamente santos. É óbvio que Jesus não está dizendo que ele não quer que a gente seja santo. O que Jesus está dizendo é que santidade demais está escondendo fraqueza demais. Jesus se dirigia àqueles escribas e fariseus do seu tempo e chamava aquele povo de povo hipócrita, de sepulcro caiado, porque eles eram bonitos por fora, mas o que eles escondiam do lado de dentro nada mais era do que coisa podre. Então eles não eram muito diferentes das pessoas que estavam lá envolvidas com prostituição, com roubo, com corrupção. A única diferença é que eles tinham uma máscara boa. E é nesse contexto que Jesus diz, não sejam demasiadamente santos, porque quando você começa a estabelecer princípios e critérios que são altos demais para você, o que vai acontecer é que mais cedo ou mais tarde você vai ter que começar a mentir para os outros, para mostrar que você está sustentando uma coisa que você mesmo propôs.
Infelizmente, esse é o grande problema. E inclusive líderes espirituais, nós vimos aí no Brasil, no mundo, muitos líderes espirituais fazendo isso. Líderes espirituais que esquecem que são homens, sujeitos às mesmas tentações que qualquer outra pessoa, mas começam a colocar critérios que são elevados demais. E começam a exigir dos outros coisas que nem eles próprios dão conta. E chega num determinado momento que o sujeito se vê traído pelo próprio critério que ele estabeleceu. E aí ele faz o quê? Aí ele começa a forjar. Mostrar que ele é uma coisa que na realidade ele não é. Quando o caminho verdadeiro tinha que ser o caminho da humilhação. De reconhecer o erro. De conhecer que exagerou. Tá? Nós não podemos perder de vista a nossa referência. A nossa referência é Cristo. Não tem referência maior que Cristo. Mas se você observar como essa referência de Cristo é uma referência boa para o nosso coração, santa, reta, justa, sem ser pedante, sem ser hipócrita, sem ser exagerada. E então, vejam só, que é impressionante que algumas pessoas, elas parecem que querem ser mais santas do que o próprio Cristo. Isso é o que acontecia lá. Os escribas e fariseus, os sacerdotes da época, o que eles falavam de Jesus? Beberrão, comelão, anda com pecador, come com pecador. Jesus, vejam só, Jesus, que é o nosso padrão, referência de santidade, não passava no padrão dos religiosos da época dele. E as coisas não mudaram. Continua existindo gente religiosa que põe um padrão tão alto que nem se Jesus estivesse aqui, ele ia passar no padrão deles. Mas o que na realidade isso tudo esconde é pecado. E então, Israel viveu vários momentos assim, em que o padrão foi se elevando, e eles foram ficando tão robustos na sua tradição, na sua religião, e logo na sequência, a queda livre. Então, a Bíblia, ela deixa essa tendência clara através dessas histórias, exatamente para que a gente tome cuidado. Exatamente para que a gente observe estes exemplos e não caia nessa cilada. Para que a gente olhe para histórias como essa que nós estamos vendo aqui, Jacó. Vejam. O que tinha acontecido com Jacó um pouquinho antes disso daqui? Um pouquinho antes disso daqui, ele tinha passado quase 20 anos na casa de Labão, e ele enriqueceu muitas vezes mais do que Labão. Chegou lá com a mão na frente e outra atrás, e saiu de lá riquíssimo, milionário. Ele chegou de lá sozinho e saiu de lá com muitos filhos. Na volta para casa, com medo de ser morto por seu irmão, ele trava uma batalha com o próprio anjo do Senhor e recebe a bênção do Senhor. Depois tem que encarar o seu irmão, e o seu irmão, ao invés de matá-lo, o abraça. Recebe-o de braços abertos. Não toca no assunto da traição e nem da vingança que ele tinha vontade de matar Jacó. Vejam quantas coisas extraordinárias aconteceram na vida de Jacó. Não é de se imaginar que a partir daqui a vida desse homem só vai subir ainda mais. E a gente não sabe ao certo o que aconteceu no coração de Jacó. Mas ele simplesmente passou a desobedecer a Deus, porque ele não foi para Betel, ele ficou em outro lugar. Continuou prosperando lá, prosperou tanto que as pessoas se incomodavam ao redor e tentavam fazer aliança com ele, de tão rico que ele era. Mas, espiritualmente, ele não está avançando. Ele está caindo. Mas, graças a Deus, e essa é uma outra marca dessas histórias, Deus não só mostra essa tendência que os santos têm a declínios espirituais, mas Deus enfaticamente mostra que quem levanta-nos das nossas quedas, dos nossos erros, dos nossos pecados, é o Senhor graciosamente. É Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos resgata, é Ele que nos levanta. E então, o cair é próprio nosso, a gente está cansado de ouvir isso, mas o levantar é algo de Deus. Jacó acordou para a vida sozinho? Jacó despertou um dia e falou: opa, estou fazendo um monte de coisa errada, vou voltar, vou ir para o lugar onde eu deveria ter ido, vou resolver o problema de desvio aqui dentro da minha casa? Foi assim que aconteceu? Não.
O texto diz que Deus falou a Jacó. Disse Deus a Jacó: levanta-te. Levanta-te. Levanta, Jacó. Você caiu, mas eu estou aqui. E na minha força, levanta. Levanta e que mais? Não só levanta. Sobe a Betel e habita lá. Porque afinal de contas foi isso que Deus tinha dito para Jacó fazer. Então Deus está dizendo: Jacó, você caiu. Levanta e volta para o rumo que você não deveria ter saído desde o começo. Habita, faz ali um altar. Ou seja, Jacó, sai dessa sua queda e volta para a igreja. Não tinha igreja lá, obviamente, mas o culto era o altar erigido ao Senhor e a adoração a Deus através de sacrifícios, que eles ainda nem tinham um detalhamento de como fazer isso. Eles apenas sabiam que eles podiam sacrificar ao Senhor animais puros, animais saudáveis, e isso agradava a Deus. Deus disse para Jacó: Jacó, sai daí. Se Deus está mandando Jacó ir para lá e estabelecer um altar lá para adorar a Deus, significa que no lugar onde Jacó estava, ele não estava fazendo isso. Então Deus diz: levanta, sobe a Betel, sobe para a casa de Deus, que é isso que esse nome significa, sobe à casa de Deus, faz lá um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. É como se Deus estivesse dizendo: vai para Betel, que é a minha casa, levanta um altar e me adora, porque eu não sei se você esqueceu quem sou eu, mas eu fui aquele que te acudi quando você saiu fugindo do seu irmão. Eu estive com você lá na casa de Labão, eu trouxe de volta, eu te livrei do seu irmão de novo, e você está fazendo o que aí em Siquém? Vem para minha casa, eu nunca te abandonei. Foi Jacó que abandonou, e ficou vivendo longe do Senhor. E então, o que Jacó faz? Jacó tem virtudes a nos ensinar. Jacó não é só aquele irmão que fez coisa errada. Jacó não é apenas um homem que teve um declínio espiritual. Jacó é um homem que tem lições a nos ensinar. O que ele faz? Ele fica enrolando, ele fica deixando para depois? Não. Imediatamente, veja o que versículo 2: então disse Jacó à sua família. Deus restaurou, levantou Jacó, e ao levantar Jacó, Jacó foi, como líder espiritual, levantar a sua família. Deus falou com ele, colocou-o de pé, e imediatamente ele vê o que está errado na sua casa, e do mesmo jeito que ele precisou ser levantado, em nome de Deus, ele vai levantar a sua família do estado em que ela estava. E olha só o que Jacó faz. Jacó, versículo 2, vai à sua família e diz a todos: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Jacó sabia, não sabia? Por que ele não tinha feito ontem isso? Porque ele também estava em declínio espiritual. Mas uma vez que Deus o levantou, ele não quer ficar lá sozinho. Porque quando Deus restaura o coração de um homem, ele não fica preocupado consigo mesmo só. O que faz com que a gente se torne egoísta é o pecado. O que faz com que a gente olhe só para as nossas necessidades é o afastamento de Deus. Mas quando Deus nos restaura espiritualmente, imediatamente os nossos olhos se voltam para as outras pessoas. Lembra da história de Jó? Lembra da história de Jó? Jó ficou ali naquela autocomiseração, tentando entender por que ele estava passando por aquilo ali, até que chegou o momento que Deus respondeu e restaurou. Quando ele fez isso, imediatamente Jó começou a orar pelos seus amigos. E enquanto ele orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que os parentes de longe começaram a vir à casa dele, e cada um trazia muita riqueza e trazia uma porção de coisa. E enquanto Jó intercedia pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó, curou-o da sua enfermidade, devolveu a ele, e agora o fez mais rico do que ele era antes. E ele volta, e Deus o abençoou com novos filhos, enquanto ele clamava pelos outros. Quando Deus nos restaura espiritualmente, o egoísmo vai embora. E você começa a se preocupar com os outros.
Especialmente nós homens que somos líderes de família, imediatamente nós nos preocupamos com a nossa família. E é o que Jacó faz. Jacó entende e observa que no meio da sua casa havia idolatria. Tinha coisas profundamente erradas. Aquele povo deveria ser o povo de Deus. Aquele povo era o povo da aliança, o povo circuncidado. Veja só, eles não foram falar para o povo de Siquém circuncidar-se, porque a família dele não podia se envolver com quem não era circunciso, e a circuncisão significava que eles pertenciam à aliança com o Deus vivo. Por que tinha ídolos lá no meio deles? Por que tinham deuses estranhos, simbolizados por objetos que a gente não sabe se são estátuas ou o que são? Existia porque a espiritualidade daquela família estava completamente arruinada. Eles estavam passando por um declínio. Então Jacó faz isso. E é interessante que sempre que acontece ídolos no nosso coração, os ídolos do nosso coração, eles são estampados na maneira como a gente fala, como a gente vive e como a gente se veste. Até na maneira como a gente se veste. E não é por um acaso que Moisés está citando isso aqui. Porque seria um exagero dizer que essas argolas que eles estão falando aqui seriam coisas como piercing. Não é piercing. Seria um exagero. Poderia ser. Mas ele está falando de argolas penduradas na orelha, que é o que tradicionalmente nós conhecemos como brinco. Só um detalhe. Brinco na Bíblia, nem todas as vezes que as argolas são citadas como elemento de culto, de adoração a um ídolo. Eles são usados também como elementos que simbolizam pertencimento a uma família, como elementos, como joias que são presentes, como foram dados para Esther, né? E isso para Rebeca também, que nós lemos lá no capítulo anterior, no capítulo 28. Então, vejam só, ele não está fazendo aqui um tratado, Moisés não está dizendo que é proibido usar brinco, tá, gente? Então, podem ficar tranquilas, tá? Vocês mulheres, não há problema. Mas existe um tipo de uso de brinco, que é o que está sendo citado aqui de argola, que esse sim é proibido. Que é a ideia de você colocar um objeto, seja um brinco ou seja um piercing, como hoje existem alguns lugares do mundo que fazem isso, você coloca em dedicação a um ídolo que você adora. Ou seja, estou pendurando um negócio aqui para simbolizar que eu sou, ou eu adoro, ou eu venero fulano de tal. Quer um exemplo bem simples disso, bem comum que existe no nosso país? A fitinha do tal do Senhor do Bonfim. Então a pessoa coloca aquilo lá, ela está dizendo o quê? Eu creio nisso, eu acredito nisso, fiz até um pedido lá e estou com a pulseirinha aqui, enquanto o pedido não aconteceu eu não arranco a pulseira. Quer dizer, é um instrumento de culto. Existe algum problema em amarrar uma fitinha no braço? Nenhum. Mas existe um problema em amarrar uma fitinha no braço para me fazer lembrar que eu assumi um compromisso ou que eu fiz um pedido para um ídolo qualquer? Lógico que existe. E normalmente o que acontece é que os ídolos do nosso coração, eles acabam aparecendo de alguma maneira naquilo que a gente usa. Que é um exemplo de idolatria, e não é exagero. Um exemplo de idolatria bem básico e bem tradicional da nossa vida, marca. Também, futebol, com a camisa, entendeu? Marcas que você se torna fiel a uma marca e você acha que, olha, se a camiseta não for daquela marca, ela não presta. Eu tinha um amigo que fabricava calça e vendia calça para TNG na época do seminário. E uma vez ele levou lá para vender para a gente, né, as calças. Falou, gente, essas calças são as calças da TNG. Só que na TNG você vai pagar, sei lá, se fosse hoje, vai pagar 150 numa calça. Eu estou vendendo para vocês aqui por R$30. Porque sou eu que fabrico. Aí para convencer o povo para comprar. Ah, mas será que é? Será que é? Aí passou uns dias lá, alguém, eu acho que foi comprar na TNG e viu que a etiqueta do fabricante do lado de dentro, que fica a marquinha de quem fabricou, né? Era a mesma que estava nas calças que o rapaz. Aí acreditaram. Ah, então a calça é boa agora. A calça é boa por quê? Porque eu fui lá na loja TNG e estava a marca lá, então agora é bom. Então, mas isso aí não tem nada a ver, pastor, isso não é religião. Não, não é questão de ser religião. É a questão de você criar ídolos no seu coração. Não existe essa religião. Mas você criou um ídolo. Isso existe com tudo. Com futebol, que foi citado, com cantores, né?
Existe um limite para você gostar de um certo cantor. Mas quando isso, especialmente para as mulheres, né? Quando isso leva uma garota à histeria, à loucura, fazer coisas... Isso deixou de ser simplesmente um entretenimento, uma diversão, e passou a ser um ídolo. Veja bem, está se aproximando aí do Rock in Rio, né? Tem gente que consegue chegar lá um dia antes e fica em pé, sentado, às vezes no chão, na terra, sem lugar para ir tomar um banho, sem nada, para poder assistir. Viu? A pergunta é, você faria isso por alguma outra pessoa ou pelo próprio Deus? Vamos falar assim, gente, nós vamos ter um culto aqui nessa avenida amanhã, vai ter tanta gente que se você quiser ficar perto, se você quiser ficar num lugar bom para você ouvir, você vai ter que chegar um dia antes. Quantas pessoas vocês acham que iam vir, iam sentar e iam acampar aqui para esperar o horário do culto? É aí que você descobre que você está passando da medida com os seus gostos. E a idolatria faz isso com as pessoas. E a gente, sem perceber, a gente vai embarcando nisso. Tem um livro muito bom que foi traduzido pelo reverendo Vadislau, não é dele, mas aqui no Brasil ele recebeu o título Ídolos do Coração. É um livro muito bom para a gente ler. Porque esse livro fala como que a gente sutilmente entrega a nossa alma para coisas, para enganos, para mentiras. E a gente passa a seguir aquilo cegamente. E a gente fica sempre com aquela ideia, especialmente nós cristãos, nós ficamos sempre com aquela ideia que quem pratica idolatria são os católicos, porque eles têm os santos de barro lá. Como se o santo de barro fosse a única maneira de você praticar idolatria. Tem gente que idolatra dinheiro, tem gente que idolatra carro, tem gente que idolatra casa, idolatra marido, idolatra esposa, idolatra filho, idolatra a infância, eu já falei bastante sobre isso aqui. Né? Tem gente que idolatra remédio, né? Tem gente que idolatra televisão, coisas que vê, personagens. Tem gente que idolatra N coisas. A idolatria, e por que falar tem gente, né? Vamos falar mais próximo. Nós idolatramos comida. A gente chama de vício, né? A gente chama de vício. Mas é quase que uma idolatria. Você sente, se você tem, você sente prazer, satisfação, tranquilidade e segurança. É idolatria isso. Né? Porque a ideia do ídolo é isso. O ídolo é aquilo que quando você tem perto, você sente paz, segurança, satisfação e alegria. Comida. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Quando Deus restaurou a espiritualidade de Jacó, Jacó se voltou para sua casa e falou, está na hora da gente jogar fora todos esses outros ídolos que dão uma falsa sensação de segurança. Poderia ser as tendas que eles construíram lá em Siquém. Pode ser a propriedade que Jacó comprou. Jacó não tinha um santinho lá na bolsa dele, na tenda dele, mas ele tinha as propriedades naquele lugar. Querendo ou não, aquele lugar já era um lugar estável. Ele já tinha um poço, ele já tinha uma propriedade que ele comprou. E agora Deus está mandando ele ir para um lugar que ele nem sabia como ele passou lá há 20 anos atrás. Idolatria pode ser isso. Pode ser um lugar onde a gente fique acomodado. E a gente se acomoda a uma circunstância e a gente passa a idolatrar, achar que se a gente tiver que mudar, a gente não vai mais ser feliz, a gente não vai mais ter paz, a gente não vai mais ter segurança. Idolatria a pessoas. Pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Próximo final de semana agora, eu vou pregar numa igreja onde eu fui pastor antes de vir para cá. 12 anos atrás eu era pastor lá. A igreja está fazendo aniversário. Ela fez aniversário dia 6 e 7 de agosto. Era para ter ido lá. Eles me convidaram para pregar lá. E eu já tinha pedido para o conselho autorização para ir. Só que era aniversário das filhas da Duda também. Eu não podia sair daqui no aniversário de 15 anos dela. Eu negociei com eles. Aí eles acharam até melhor. Falaram, pastor, é melhor, porque no dia 2 e 3 vai ser reinauguração do templo. Então a gente fecha o mês de aniversário com a reinauguração do templo e o senhor prega lá então. E para nós está ótimo. Eu falei, beleza, joia. Saí há uma semana atrás,
há 2 semanas atrás, saí porque eu vou pregar em setembro, dia 29, 30 e 1º de outubro, no encontro de casais da igreja de Sumaré. Só que eles fizeram o seguinte: quando eles me convidaram, eles falaram: o senhor tem que vir aqui no aniversário da igreja, porque a igreja gosta de conhecer o pregador, antes do encontro de casais. Só que o aniversário da igreja deles bateu com o casamento da Luana. E eu desmarquei com eles e falei: olha, não posso ir, porque eu não posso deixar de fazer o casamento da membro da minha igreja, para ir aí. Ah, então tá bom, o senhor vê uma outra data, e ficou naquela. Por fim eles me pegaram nas férias, quase que pelo pescoço, e falaram: o senhor tem que vir, tem que vir. Aí marcamos no final de semana anterior. Aí eu fui. 2 semanas, o pastor faltou na outra semana, aí veio, aí estão sabendo que eu vou faltar na próxima. Aí chegou uma pessoa para mim semana passada, falou: pastor, olha, o senhor para de sair da igreja, porque quando o senhor vem eu não tenho vontade de ir lá. Eu falei: ó, em nome de Jesus, só faltei falar igual Jesus falou para Pedro: arreda-te, Satanás. Gosto da pessoa, mas eu não quero ninguém me seguindo. Eu não quero nenhum fã. Não quero. Aliás, eu oro a Deus para que, se alguém goste tanto de mim ao ponto de querer ficar em casa quando não me vê na igreja, eu oro a Deus para que Deus faça com que essa pessoa passe a sentir raiva de mim. Porque se eu tomar o lugar que é de Cristo, eu passo a ser um anticristo. E se a pessoa passar a gostar mais de mim do que de vir à igreja para ouvir o que Deus tem para falar com ela, ela passa a ser um idólatra. Percebe? Que absurdo. Como que a gente cai em ciladas tão fáceis? Então o pastor não vai estar domingo na igreja, você tem que ir lá. Se você não tiver nenhum motivo para ir lá, vá lá pelo menos para que o pastor fique tranquilo, para saber que você não é seguidor do pastor, e sim, você é seguidor de Cristo. Então não falte. Então já estou dando um recado para vocês, não faltarem esse domingo, tá? Porque se vocês faltarem, eu vou ficar triste. Porque eu vou falar: Senhor, não estou cumprindo minha missão direito. Estou chamando mais atenção para mim do que para Jesus. Não pode ser assim. Né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com idolatria. A idolatria, ela surge por coisas bobas. A gente começa a gostar demais de uma pessoa, de uma coisa, daí um pouquinho essa coisa deixa. O reverendo Cícero fala uma frase que eu gosto muito de repetir. Ele falou no acampamento, eu nunca esqueci. Ele deve ter falado aqui, eu acho que, se eu não me engano, foi em 2009. Ele falou o seguinte: aquilo que ocupa a maior parte do tempo a sua mente, aquilo em que você mais pensa durante o dia, é o que você adora. Se você passa a maior parte do tempo do dia pensando na sua esposa, ela é o seu ídolo. Se a maior parte do dia você passa pensando no seu filho, ele é o seu ídolo. Se a maior parte do dia você passa pensando em dinheiro, este é o seu ídolo. Se a maior parte do dia você passa pensando em aposentadoria, está aí o seu ídolo. Veja como isso é duro, né? Então a gente precisa sondar a nossa mente, o nosso coração constantemente. Porque se somos servos do Senhor, a maior parte do nosso tempo precisa ser pensando em Deus. O que é que diz lá o Salmo 1, o versículo 2? Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Por quê? Porque o prazer dele está em Deus. Então o que ele faz todo o tempo? Ele está o tempo inteiro pensando em como agradar a Deus. Porque o Deus dele é o Senhor. E a gente precisa lembrar disso todos os dias. Jacó, Moisés, o próprio Moisés que escreveu esse texto aqui. Abraão, Isaac, Davi, Salomão e tantos outros, o próprio Pedro, o apóstolo Paulo falava de si mesmo. Todos esses personagens, eles não eram diferentes de nós. Eles eram suscetíveis a declínios espirituais, entre outras coisas por causa desses ídolos do nosso coração. E esse texto aqui é um texto que mostra claramente um grande homem. Aliás, o nome mais importante para o povo de Israel, que é o pai das tribos de Israel. Ele teve um declínio. Mas quando o Senhor o restaurou, ele começou limpando a sua casa da
idolatria. Então leve essa palavra muito a sério, é importante isso. Depois ele conclama a cidade, ou a sua turma toda, né? Versículo 3, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó, veja, a família obedeceu. A família obedeceu. Isso é interessante para nós homens, especialmente para nós. Não tenha dúvida que a sua família aguarda pela sua liderança espiritual. E você que é o chefe da casa chegar, meus filhos, minha esposa, minha turma, a partir de hoje nós vamos fazer culto doméstico, a partir de hoje nós vamos dar um tempo em certas coisas. Você tem dúvida que a sua família vai te acompanhar? Eu tenho certeza que se você estiver fazendo isso realmente em nome de Deus, eles vão te acompanhar. Vão te acompanhar. Por quê? Porque a autoridade, ela não é sua, ela é de Deus. Deus levantou Jacó. E Jacó, em nome de Deus, chamou a sua família ao arrependimento, ao compromisso, e a família seguiu. Se você é esposa, de repente é a única cristã no lar ou sozinha em casa, você é a líder espiritual. Chame a sua casa ao arrependimento. Chame a sua casa a compromissos sérios com Deus. Você vai ver o quanto Deus vai transformar a sua família, a realidade da sua casa. Então o que elas fizeram? Elas pegaram eles pegaram aqueles deuses que eles tinham, as mulheres pegaram aquelas argolas que não eram meramente brincos, mas eram símbolos de pertencimento a algum ídolo pagão, trouxeram aquilo, Jacó enterrou aquilo lá, não que você tenha que enterrar coisa alguma, mas a ideia aqui é que ele está querendo manter aquilo completamente distante. Às vezes a gente tem mania de pegar uma coisa que a gente sabe que não vai fazer bem para a gente, não serve para a gente dar para os outros. Aí não funciona. Uma vez a pessoa falou, ligou aqui na igreja, eu lembro um dia eu estava aqui, aí ligou para o senhor Josias, ele que atendeu, não sabia que resposta que dá, pastor, atende. Aí uma pessoa, pastor, olha, eu não sou da sua igreja, mas eu sou da igreja assim, assada, eu me converti, e eu tenho um monte de livro aqui, espírita, e com um monte de coisa, e eu faço o quê? Eu pensei em doar isso, eu falei, pelo amor de Deus, vai doar esse negócio, a senhora não acabou de ser convertida? Se a senhora quiser doar para cá, pode doar, porque aqui nós temos uma sessão de seitas e heresias aqui, só pode trazer que eu vou usar esse material aí para ensinar o que é errado. Agora, pelo amor de Deus, não dê isso para ninguém não, não pode trazer aqui. Aí passou, acho que umas 3 semanas, chegou uma sacola ali com um monte de coisa, eu tive que dar uma escondida, porque volta e meia chegava um e olhava, ô pastor, tá mudando de lado? Eu falei, não, tá aí porque a pessoa, e volta e meia, isso não aconteceu só uma vez. Aqui na minha sala, embaixo da mesa, tem um conjunto de livros com uma pessoa que veio aqui para a nossa igreja, falou, pastor, olha, eu estudei umas coisas, estranho, o que o senhor quer que eu faça com o material? Eu falei, pode trazer para cá. Porque se você der para outro, se você colocar no lixo, alguém ainda vai pegar aquilo, vai abrir, vai começar, então traz para cá que eu tenho uma sessão boa para colocar. Trouxe lá 3 revistonas quadradas, coloquei lá na sessão lá eu tenho uma caixa lá no escritório de só coisa herética. Está lá. Tem lugar. Mas o que não serve para você não vai pôr no alcance dos outros. Vai entregar para os outros. Está te fazendo mal, você vai dar para outra pessoa? Não pode. Então eu acredito que, não que Moisés esteja querendo aqui estabelecer um princípio, mas acredito que a experiência de Jacó, para nós, ela é exemplar. Jacó, ele não pôs aquilo na mão de outra pessoa, e ele pôs num lugar onde ninguém mais ia usar. Também não acho que é uma questão de princípio espiritual, aquilo ali podia causar mal a alguém, ou podia ser uma influência espiritual sobre outras pessoas, por isso tem que ficar embaixo da terra. Não acho que é isso. Eu acho que ele simplesmente está evitando que outras pessoas incorram no mesmo erro que a sua família tinha incorrido. Então ele deixou aquilo lá. E aliás, aí tem uma pista, é daí que eu extraio a ideia de que eu acho que aquilo foi aprendido lá em Siquém. E eu acho que Jacó deixou lá porque é de Siquém, vai ficar aqui em Siquém, porque nós vamos embora, não vamos levar esse negócio com a gente. Então ele deixou lá naquele carvalho lá em Siquém. E aí, na sequência, olha que interessante,
Vejam que Jacó e a sua família tinham se tornado um povo odiado pela traição de Levi e Simeão aos homens daquela cidade de Siquém. A chance de uma emboscada e de uma tentativa de exterminá-los, de atacá-los no caminho, poderia ser muito grande. Veja como Deus é maravilhoso e sempre foi muito gracioso com o seu povo. Tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Não sei como que Deus fez isso, não sei que tipo de artifício Deus usou, mas de alguma forma as pessoas que moravam nas cidades circunvizinhas viram Jacó se movendo e ao invés de sentir vontade de ir lá e atacar, eles sentiram terror, medo, não sei o que foi. Talvez, como o Senhor fez, não sei se vocês lembram daquela história em que 3 leprosos caminharam em direção ao exército, mas o exército ouviu o som de um outro grande exército e eles fugiram de 3 leprosos. Talvez Deus tenha feito isso, talvez eram caminhando lá 100 pessoas e Deus fez ouvir o estrondo de milhares de pessoas caminhando. Eu não sei o que Deus fez, eu sei que esse povo sentiu terror e eles caminharam seguros para Betel. Bom, além daquilo que a gente já falou, esse texto aqui tem algumas lições muito claras, eu quero encerrar citando-as de forma mais organizada para a gente poder aprender com isso. Os versículos 1 e 3 mostram Jacó relembrando do relacionamento anterior que ele tinha com Deus e a sua conversão e as circunstâncias em que Deus falou com ele. Normalmente no reavivamento do nosso coração, o que Deus faz é exatamente isso, nos recordar de onde nós caímos, nos fazer sentir saudade de como nós éramos e então fazer com que a gente novamente volte para o Senhor. Se você lembrar de Deus falando aquelas igrejas lá no Apocalipse, Deus falou à igreja de Éfeso: arrependa-te das suas obras, aliás, lembra-te de onde caíste, arrepende-te das tuas obras e levanta. Ou seja, esse é um caminho que Deus sempre nos chama a percorrer, o caminho de recordar como era o nosso relacionamento com Deus antes do declínio, nos manda levantar e nos manda seguir adiante, para reviver aquilo que a gente nunca deveria ter abandonado, nunca deveria ter deixado. Então este é um exercício espiritual muito importante e eu quero desafiá-los para que nessa noite, antes de dormir, você faça isso. Se você está sentindo que por algum motivo você está passando por um momento de frieza espiritual, de declínio, hoje antes de dormir, dobre o seu joelho perto da sua cama e faça esse exercício de lembrar como você era nos primeiros dias da sua conversão, como você era quando você estava trabalhando de forma intensa na igreja do Senhor, quando você estava orando com a sua família, quando você estava envolvido nas coisas do Senhor, como que era a sua vida? Lembre disso. O segundo exercício é, se arrependa, tenta descobrir quando foi, o que aconteceu que fez com que você fosse esfriando. Examina a sua história e ao descobrir, se arrependa disso. E depois, levante, peça ao Senhor: Senhor, do jeito que o Senhor levantou Jacó, o Senhor chegou para Jacó e com uma palavra da sua boca o Senhor pôs Jacó de pé, parece que mudou completamente o ânimo, o coração e a vida espiritual de Jacó. Faz assim com a minha vida também, porque o mesmo Deus, meus irmãos, que levantou Jacó, é o Deus a quem nós servimos hoje, é o Deus que está nos vendo nesta noite, é o Deus que está presente aqui, é o mesmo Deus. Esse Deus não levantou só Jacó, Ele levantou Abraão, Ele levantou Jacó, Ele levantou a Moisés, Ele levantou o profeta Elias, Ele levantou homens como Isaías, Ele levantou Jeremias das suas lamentações, Ele levantou a Pedro, o traidor, Ele levantou Paulo, que achava que era um grande religioso, cumpridor de leis. Deus levantou muitos homens que caíram. E na nossa história mais recente, quantos homens que nós sabemos que passaram por vales áridos e frios, e Deus os levantou. E tem usado essas pessoas.
o mesmo Deus que fez com eles pode fazer conosco também. Então, se você está sentindo essa fraqueza, ou talvez frieza espiritual, passando por um vale seco, peça ao Senhor que Ele te ajude, para que você fique de pé, para que nós possamos todos voltar a ter uma vida de íntima comunhão com o Senhor. Segundo, a renovação do interesse pelos outros é algo que só acontece a partir da renovação do nosso coração. Então, nós precisamos primeiro que o Senhor renove o nosso coração para que a gente se interesse pelas outras pessoas. Aí eu fico batendo aqui na igreja e tanta gente fica, às vezes a gente fica falando o tempo inteiro, tem que amar o próximo, tem que amar quem te persegue, tem que amar quem é diferente de você, mas não vai acontecer enquanto o nosso coração estiver afastado de Deus. Então, o nosso interesse pelo próximo, ele depende diretamente do termômetro do nosso coração, do nosso relacionamento com Deus. Por isso que é tão importante que o Senhor reavive o nosso coração. Que o Senhor nos faça novamente fervorosos, porque uma vez que um coração é reavivado, imediatamente esse coração renovado, ele se volta para os outros. Foi o que aconteceu com Jacó. Então, se está acontecendo frieza entre nós, não adianta a gente ficar batendo na tecla que tem que amar, tem que amar, tem que amar. Se está acontecendo frieza entre nós, nós precisamos primeiro que clamar ao Senhor que Ele restaure o nosso coração. Porque se Ele restaurar o nosso coração, nós vamos naturalmente amar e nos preocupar com as outras pessoas. Fala, João. Sem? Sim. O interesse que seja genuinamente parecido com o interesse de Cristo. Cristo se interessou por nós sem a gente ter nem nada para trocar com Ele, né? Então tem que ser assim. O retorno da pureza espiritual. Ou seja, sabe quando os ídolos vão deixar a nossa casa e o nosso coração? Quando o Senhor restaurar o nosso coração, aí a gente consegue ter pureza espiritual. Mas se o coração está longe de Deus, não adianta a gente tentar ter uma casa santa se essa casa aqui está suja. E aliás, isso é autoexplicativo, né? Porque a verdade, o oposto também é verdadeiro. Se aqui não está limpo, a casa também não vai ficar. A gente vai começar a trazer para a vida da gente coisas que não prestam. E então a oração é para que o Senhor restaure o meu coração, para que eu possa me aproximar e enxergar os outros, para que eu possa promover, a partir da minha vida, uma pureza espiritual na minha família. Não é aquela não é ser santarrão, como eu citei aqui no começo, porque não adianta. Gente, a maior prova de que uma pessoa está no caminho errado quando ela começa a estabelecer regra. É regra disso, regra daquilo, regra. Porque os fariseus, os escribas, eles tinham tantas leis, que eles mesmos acabavam esbarrando nas leis que eles criavam. E o apóstolo Paulo diz, esse rigor ascético, o apóstolo Paulo fala lá em Colossenses, esse rigor ascético não tem poder algum contra a sensualidade. O apóstolo Paulo está usando um exemplo, está falando assim, olha, se esse monte de rigor, esse monte de regras servisse para alguma coisa, não tinha problemas de desvios morais no meio do povo. Agora, você cria um monte de rigor e continua acontecendo adultério. O apóstolo Paulo está dizendo, sabe por quê? Porque se encher todo mundo com um monte de regrinha, não resolve estes apelos pecaminosos que surgem no coração. O que resolve é coração restaurado. Coração restaurado não precisa de um monte de regrinha. Vejam só, na sua casa, quando os nossos filhos são muito pequenininhos, a gente fica falando tudo que eles têm que fazer. Faz sentido isso. Mas quando um filho tem 18 anos, faz sentido você dizer para ele que ele tem que escovar o dente? Não faz mais sentido. Pense bem, você tem que lembrar um homem de 18 anos que ele tem que escovar o dente, que ele tem que tomar banho, que ele tem que pentear o cabelo. Não faz sentido. Quando acontece amadurecimento espiritual, você não precisa ficar enchendo a igreja de regrinha.
Não pode isso, não pode cortar o cabelo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo outro, não pode usar roupa curta, não pode usar roupa comprida, não pode usar isso, não pode usar aquilo outro, não pode... E vai criando aquele monte de regra, não pode assistir televisão, não pode ler livro, não pode ver filme, não pode ir no cinema, não pode... Você começa a criar um monte de regra, a impressão que dá é que nós estamos lidando com um monte de bebezinho. E o apóstolo Paulo fala assim, eu não posso dar comida sólida para vocês, porque vocês ficam se comportando igual neném. Então, a gente precisa tomar muito, mas muito cuidado. E o que a gente deve buscar realmente não é um monte de regrinhas. O que a gente deve buscar é um coração realmente restaurado na presença de Deus. Porque um coração restaurado na presença de Deus, ele não precisa de um monte de regrinha, porque o Espírito Santo incomoda. Você vai se aproximando de uma coisa, se ela não é boa, o próprio Espírito Santo vai fazer com que você não queira aquilo. Porque as regrinhas não vão impedir você, por exemplo, de encher a cara de álcool. Não vão. Mas um coração restaurado, cheio do Espírito Santo, não permite que você faça isso. Você não vai sentir vontade. Você não vai sentir prazer nisso. Por isso que não adianta. No ministério pastoral a gente vai crescendo, vai amadurecendo e a gente vai superando algumas coisas. Teve uma época, logo que eu comecei a ser pastor, que eu comecei uma guerra num lugar onde eu estava, comecei uma guerra contra a bebida. E olha, vocês sabem a minha opinião sobre bebida. Eu não acho um texto na Bíblia que diga para você que você não pode fazer uso de qualquer bebida alcoólica. A Bíblia proíbe vício e a Bíblia proíbe bebedice, embriaguez. Mas a bebida, ela é um alimento como qualquer outro alimento. E tanto faz se você está enchendo a cara de jaboticaba, de uva, ou de chocolate, ou de vinho. Se você está usando qualquer um desses alimentos abusivamente, é o mesmo pecado, não tem diferença. Você critica o camarada que toma o uísque, mas enche a cara de chocolate. Você está fazendo a mesma coisa. Só que está sendo hipócrita, porque você está achando que quem está pecando é o outro, você não, porque você está comendo chocolate. Mas está fazendo a mesma coisa. A diferença é que você não vai ficar bêbado de comer chocolate. Mas isso não significa que você não está pecando, porque o chocolate vai te causar outros danos. Não vai tirar a sua lucidez, mas vai te entupir as veias de gordura, de açúcar, de uma série de outras coisas. É pecado do mesmo jeito, não tem diferença. No caso da jabuticaba é igual, porque a jabuticaba você comer demais, você fica meio zonzo, porque o teor alcoólico dela é altíssimo. Tá? Agora vejam só, pega esse princípio aí e traz para a vida pessoal. Todos os excessos são pecados. E todos os excessos são pecados. Primeiro, contra a palavra de Deus que preceitua que você não deve cometer excessos. São pecados contra você que é templo do Espírito Santo de Deus. Agora eu te pergunto, adianta eu chegar e falar assim, você está proibido de comer ou de beber mais que... Você não pode tomar mais que 3 latas e você não pode comer mais que 3 barras de chocolate. Está proibido. Você é membro dessa igreja, se a gente descobrir que você está fazendo isso, você vai ser disciplinado. Me digam vocês, sejam francos. Resolve? Piora. Porque se você largar uma barra de chocolate em cima da mesa, se você não falar nada, se brincar, ela fica lá 3 dias e ninguém mexe. Mas se você abrir a boca e falar assim, eu não quero que mexam aqui, acabou. Vira as costas para você ver o que acontece. Parece que se você não fala nada, o chocolate não presta. Mas se você falar, pode ser o pior chocolate do mundo. Você fala, gente, esse chocolate não é para ser comido agora, terça-feira, nós vamos comer ele no domingo. Perdeu o chocolate. Se for na minha, eu não sei na casa de vocês, se for na minha casa, não termina na terça-feira. Por quê? Porque a lei, e o apóstolo Paulo nos ensina isso claramente, a lei faz avultar. Ou seja, faz com que venha à tona a nossa natureza pecaminosa. Então, quanto mais você estabelece lei, e aí eu comecei uma guerra dizendo, não pode isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. E ao invés da igreja melhorar, sabe o que aconteceu? Piorou. Aí um pastor mais velho, bem mais experiente, um dia chegou na igreja, eu estava conversando com ele sobre essas coisas, eu falei, pastor, eu queria tanto que o meu povo soubesse usar as coisas, tudo, até porque eu não sou contra usar isso nem aquilo, mas... Ele falou, meu filho, esse caminho que você tomou está todo errado. Ensina boa teologia, ora com esse pessoal, ensina-os que eles precisam de ter coração transformado, que você não precisa proibir nada.
Porque um coração cheio do Espírito Santo sabe a hora de começar e sabe a hora de parar, em qualquer lugar. Você pode soltar o cara num lugar onde ele pode beber à vontade, sem pagar nada, ou pode deixar ele trancado na casa. Ele não vai fazer bobeira nem onde ele está à vontade, nem onde ele não está à vontade. Porque se o Espírito Santo estiver dentro dele, esse é o freio. Esse é o freio. Não é a sua regra. Não é a sua lei. Porque se fosse, a lei seca era suficiente para ninguém beber, não é? Se a lei resolvesse, bastava existir uma lei dizendo, é proibido dirigir alcoolizado. Ninguém dirigia. Mas a gente viu, Brasília, nós acordamos aí segunda-feira com uma notícia horrível, terrível. Um adolescente, segundo ele, pegou o carro escondido. Eu tenho minha dúvida sobre esse negócio de pegar carro escondido, porque carro não é uma coisa assim tão fácil de pegar escondido. Mas segundo a história do pai, o adolescente pegou o carro escondido no sábado, domingo de manhã, voltando de uma festa, 8 horas da manhã, embriagado, e invadiu um canteiro onde estava uma jovem senhora com o seu bebê, ao lado da sua irmã, com o namorado dela. E a mãe atrás. Ele matou todo mundo. 5 pessoas, entre essas 5 um bebê. Um moleque, adolescente. Mas existe uma lei, gente. A lei diz para não dirigir embriagado. E aí? A lei resolve o problema do coração cheio de pecado? Não resolve. Quem resolve isso é o Espírito Santo de Deus. Então, o que nós precisamos para que a nossa vida, a nossa família seja colocada em ordem, é que o Senhor restaure o nosso coração. Restaure a saúde espiritual da nossa alma. Se você está com dificuldade com seu filho, não são as leis que você vai impor em casa que vai salvar o seu filho. O que vai salvar o seu filho é a restauração do coração dele pelo Espírito do Senhor. Então, ore pelo seu filho. O que vai salvar o seu marido não são as suas regras. Não é você esconder a garrafa de uísque dele porque ele compra outra. O que vai salvar o seu marido é Deus no coração dele. E a gente precisa entender isso. Porque senão a gente vai ficar dando murro em ponto de faca e não vai resolver nunca. Nós precisamos orar, nós precisamos que Deus encha o nosso coração. Se você, pai, tem falado e parece que não surte efeito, então comece por você. É o seu coração. Jacó, restaurado por Deus, falou e o povo obedeceu. Então será que o problema de repente não é em nós? Por que a minha palavra não está surtindo efeito sobre o meu filho, sobre a minha esposa, sobre os meus empregados? Será que o problema é a palavra ou será que o problema é o meu coração? Então nós precisamos pensar nessas questões. O retorno espiritual de Jacó gerou transformações na sua casa, purificou sua casa. Por causa da transformação que aconteceu no coração dele. E por último, quando acontece uma restauração espiritual no nosso coração, nós temos prazer de estar na casa de Deus. Jacó, sem reclamar, largou a terra que ele tinha comprado e juntou todo mundo e foi para a casa de Deus, Betel. Levantaram um altar. Todo mundo já ouviu algum dia a pregação ou já leu o texto de Hebreus que fala: não deixai-vos de congregar. É Bíblia. O cristão, ele precisa estar envolvido numa igreja. Para crescimento espiritual, para ser provado, para uso dos seus talentos, para serviço no reino de Deus. Porque é assim que Deus edifica o seu povo. Porque é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que eu seja crente sozinho na minha casa? Não, a vontade de Deus. Por que você acha que Deus estabeleceu a igreja? A igreja não é criação de homem. As muitas denominações, a institucionalização da igreja, isso é coisa de homem. Mas quem iniciou a igreja foi o Senhor Jesus. E por mais que a igreja sofra deformações por causa dos homens, ainda assim, a Bíblia diz que ela é a noiva de Cristo. É a menina dos olhos do Senhor. E é o Senhor que vai purificá-la, vai tirar todas as rugas dela, vai aperfeiçoá-la, para que um dia, quando o nosso noivo vier, ela possa ser apresentada pura, santa, imaculada.
A igreja é de Cristo. Eu não posso ficar fora da igreja. Não existe vida cristã fora da igreja. No sentido, não estou dizendo que você não vai ser cristão fora da igreja. Estou dizendo, não existe vida de um cristão verdadeiro sem vir se alimentar na igreja do Senhor, sem se envolver no trabalho na igreja do Senhor, sem contribuir no trabalho da igreja do Senhor. Não existe, nós somos parte de um corpo, nós somos membros uns dos outros. É isso que o apóstolo Paulo fala. E se eu não estou sentindo prazer em vir à igreja, seja franco, para de colocar a culpa nos outros. Não deixa aquela lógica lá do time de futebol tomar a sua cabeça, né? Não está bom, troca o técnico. Eu não vou ficar falando disso, que parece que eu estou legislando em causa própria, eu não vou fazer isso. Mas a mania nossa é fazer isso. Não está muito bom, então vamos trocar os diáconos, troca os presbíteros, troca o pastor, troca o templo, vamos mudar para outra igreja. E a cidade não é tão grande assim, tem 5 igrejas. Se você entrar por esse princípio aí, daqui 10 anos você já passou pelas 5 e não tem mais para onde ir. Aí você fala, agora eu sou um desigrejado, não aguento mais igreja, estou decepcionado com a igreja. A coisa mais fácil do mundo é você ficar decepcionado com a igreja. Para de olhar para Cristo e começa a olhar para as pessoas, você vai ficar decepcionado rapidinho. E aliás, você nem precisa disso, compra um espelho. Sabe aquela história do camarada ficou perdido numa ilha deserta lá durante 20 anos, e de repente chegou alguém, um resgate, encontrou ele, e tinha lá o lugar onde ele morava, e tinha mais 2 outras construções. O cara perguntou, o que é aquilo lá? Aquilo lá é minha igreja. O náufrago respondeu, né? Aquela lá é minha igreja. Aí aquela outra, aquela lá é minha ex-igreja. O cara numa ilha deserta, sozinho, ele mudou de igreja. Por quê? Porque a igreja onde ele estava não era boa. Aquela lá é minha ex-igreja. E a gente faz isso. Se a gente parar de olhar para Jesus, a gente não vai achar uma boa. Então, esqueça que esse não é o caminho. O caminho é aqui, ó. É Deus consertar o meu coração. Se Deus consertar meu coração, meu marido fica bom, meu filho fica excelente, minha igreja fica maravilhosa, meu trabalho então nem se fala, é o melhor lugar do mundo. Mas se o meu coração estiver ruim, a igreja não presta, a mulher não presta, os filhos não prestam, o trabalho é péssimo, meu carro só dá problema, e você vai olhar para a sua vida e vai estar tudo azedo. Não tem o que conserta isso. Que Deus nos ajude. Vamos orar, irmãos. Esse é um convite que eu faço a vocês. Vamos orar e pedir para Deus, Senhor, restaura meu coração. Me levanta do jeito que o Senhor levantou Jacó. Porque se o Senhor me levantar, eu tenho certeza que vai levantar minha família também. E se for preciso, meu trabalho, minha igreja, seja lá onde é que você está sentindo frieza, vamos pedir. E Deus promova essa restauração espiritual na nossa vida. Amém? Vamos ficar em pé, nós vamos orar encerrando esse momento aqui. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra que registra, ó Deus, e relata para nós histórias como essa. Esse momento quase que imperceptível na vida de Jacó foi um momento muito importante, porque foi um momento, ó Deus, em que o Senhor o tirou do estado de letargia, de abatimento, de queda, e o Senhor o levantou. E ao levantá-lo, o Senhor o transformou de tal maneira que ele voltou a se animar. Ele, ó Deus, imprimiu restaurações dentro da sua casa, transformações, limpeza, ó Deus. E ele, ó Pai, voltou-se para a casa do Senhor, para a adoração ao Senhor, voltou a sentir prazer em Te buscar. Ó Deus, como nós ansiamos que isso aconteça conosco também. Ó Deus, por isso pedimos ao Senhor, que o Senhor possa, ó Deus, tirar a frieza do nosso coração, e o Senhor possa nos reanimar, colocar, ó Deus, do Teu Espírito cada vez mais intensamente dentro de nós, nos enchendo dele, ó Deus, nos fazendo sentir prazer pela presença do Senhor, nos fazendo sentir, ó Deus, ojeriza, repúdio daquilo que nos afasta do Senhor. Ó Deus, se existem ídolos hoje tomando o nosso coração, roubando nossa atenção, nossa saúde mental, nossa saúde física e espiritual, ó Deus, em nome de Jesus, nos ajude, ó Pai, a lançar fora esses ídolos. Sejam eles as coisas mais triviais da vida, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a dar um passo além de tudo isso. Que o Senhor nos ajude a olhar para o Senhor, nos faça lembrar de onde nós caímos, de como era bom quando o nosso coração, ó Deus, estava quase que impossível de ser controlado, de tanta empolgação na presença do Senhor.
e nos faça desejar ardentemente voltar a esse momento. Nos ajude, ó Deus, a nos levantarmos de onde nós caímos. Produza, ó Deus, verdadeiro arrependimento dentro de nós, naquilo que temos errado. E ajude-nos, ó Deus, para que a gente possa de pé buscar aqueles que estão ao nosso redor, para fortalecer os seus braços, suas pernas e levantá-los também, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Anima-nos, ó Deus, anima-nos como igreja, para que nós sejamos uma igreja fervorosa, animada, feliz, contente, ó Deus. Que a gente possa, ó Deus, impactar as outras pessoas com entusiasmo, com alegria, de quem tem o coração cheio do Senhor. Que a gente não se afaste dessa comunhão, mas que a gente queira vir muito mais, ó Deus, que a gente gaste mais tempo diante do Senhor. Estas coisas nós temos certeza, ó Deus, que nos farão muito bem, mas elas só serão possíveis, ó Deus, se o Senhor restaurar o nosso coração. Então clamamos ao Senhor, ó Deus, restaura a nossa alma e nos dá força, ó Deus, para te servir de todo o coração, com toda alegria, com muita, ó Deus, com muito fervor no coração pelo Senhor. Pedimos isso, ó Deus, como o Senhor fez em Jacó, que o Senhor faça em nós, porque o Senhor é o mesmo, e o teu poder é o mesmo, e nós cremos que o Senhor pode fazer isso. Por isso entregamos nossa vida em tuas mãos, e suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.